Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente Jardim Nazaré de Mojimirim, São Paulo. Hoje estaremos estudando o tema Tempo de Crise, Tempo de Esperança, escrita pelo reverendo Ailton Dias Filho para a revista Didaquê. Oremos. Santo e amado Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Agora, Deus, para estudarmos a Tua palavra e aprendendo mais de Ti, suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo para também transmiti-lo, a Deus, àqueles que não Te conhecem, àqueles que precisam de uma palavra de consolo e de conforto. E nesses momentos de estudo, o Senhor possa estar presente na vida de cada um, enchendo os nossos corações de paz e de alegria, e dirigindo cada momento, ó Pai, do estudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto básico se encontra em Isaías, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu caminho, o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu ou só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem,
atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Se a realidade atual de crise assola várias áreas da sociedade moderna, os evangélicos inseridos nesta realidade também sofrem e gemem por uma solução da sua crise. É uma crise profunda de expressão e espiritualidade, oriunda de uma aguda crise existencial, e tal crise tem promovido o surgimento de diversas comunidades. Por outro lado, também tem pressionado as comunidades já existentes aos terríveis e enganosos extremos de espiritualidade, como da incredulidade sacralizada, do medo da atuação do Espírito Santo, dos padrões moralistas e punitivos, da frieza espiritual, do legalismo farisaico, ou tendem para um outro extremo, do misticismo, do sensacionalismo, da dependência de sinais e milagres, do sensacionalismo sentimental. As realidades não caracterizam e nem atestam em nenhum momento uma espiritualidade bíblica, sadia, terapêutica e santa. A primeira parte da lição vai abordar sobre visão bíblica. E a primeira pergunta que se faz é: como viver a verdadeira espiritualidade? A nossa resposta está em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A segunda questão colocada dentro da visão bíblica: como se evidencia a espiritualidade cristã? João 15:16 tem a resposta: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Terceira questão da visão bíblica: a que ponto pode chegar alguém em crise espiritual? Também temos a resposta no Evangelho de Mateus 26, os versos 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se de uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quarta visão bíblica: os sinais da crise de espiritualidade encontramos em 1 Coríntios 3, 2 a 5. O texto é o seguinte:
leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Destaquei desse texto 3 sinais da crise de espiritualidade. Na verdade, são 2 sinais, os ciúmes e a contenda, mas os 2 são atitudes carnais. Agindo com ciúmes e contendas, nós estamos agindo como carnais e não espirituais. Quinta visão bíblica: quais são os alvos daqueles que desejam viver a verdadeira espiritualidade? A resposta também está em 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Nossos alvos para viver verdadeiramente a espiritualidade é a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aplicações para as nossas vidas. Origem da crise de espiritualidade. Primeira origem é um estado de rebelião. Isaías 1:2 nos ensina: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A filosofia de quem está mergulhado em crise espiritual, na maioria das vezes, é jamais assumir tal fato. Acha-se autossuficiente e independente de Deus. Jesus nos adverte em João 15, versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Grave essa expressão, sem mim nada podeis fazer. Segunda origem, uma falta de conhecimento. Isaías nos ensina a respeito da falta de conhecimento. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. A falta do conhecimento da palavra de Deus e da sua vontade torna o homem mais embrutecido que o animal. O salmista, escrevendo o versículo 22 do Salmo 73, clamava, dizia, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Terceira origem, um apego ao pecado. Isaías 1:4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Muitos vivem em crise espiritual, procurando a solução em coisas que não edificam. Reuniões solenes e cultos maravilhosamente produzidos não são a garantia de uma espiritualidade sadia. Características da crise de espiritualidade. Primeiro,
o ritualismo hipócrita. Isaías 1:11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. É a simplicidade, a honestidade, a pureza dos corações que agradam ao Senhor. 1 Crônicas 29:17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas as coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntariamente. Segunda característica da crise de espiritualidade é a religiosidade estéril. Está descrita por Isaías, capítulo 1, versículos 13 a 15. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A vida espiritual madura provoca transformação no homem. A vida espiritual sem transformação é verdadeiramente uma vida estéril. Veja o que Jesus nos disse em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Terceira característica da crise de espiritualidade, indiferença no culto. Isaías 1:14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. A crise da espiritualidade se caracteriza por esta sonolência e indiferença para com o compromisso de vida para com Deus, como verdadeiro culto. João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quarta característica da crise de espiritualidade é enfermidade social. Isaías 1:5. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Ao mesmo tempo que prestavam culto e adoravam a Deus, o próximo era explorado cruelmente. Isaías 58:6 também alerta: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. A solução para a crise parte de Deus, inicia-se em Deus e não no homem. Princípios para o combate da crise de espiritualidade. Primeiro princípio, a graça de Deus. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus ao homem, nos oferece oportunidade de tratamento da crise de espiritualidade.
Segundo Crônicas 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Grave essa expressão também: minha graça, a minha graça te basta. Segundo princípio para o combate da crise de espiritualidade é o arrependimento genuíno, que está em Isaías 1:16-17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. João Batista pregava esta realidade no deserto, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nosso dever enquanto cristãos é fazer, declarar ou convocar a humanidade para produzir frutos dignos de arrependimento. Terceiro princípio é a prática integral dos valores do reino, que está em Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Sem um compromisso de vida integral com os valores imutáveis do reino de Deus, jamais haverá uma espiritualidade sadia. Que a gente possa, com essa simples mensagem, estar colocando em prática nas nossas vidas, esses momentos de crise que nós estamos vivendo com o coronavírus, e que todos nós estamos reclusos em casa, colaborando assim com os órgãos municipais, estaduais e federal da saúde, para que nós minimizemos o mal que isso pode causar à humanidade. Nesse momento de crise, a gente aprenda todos esses valores que nós acabamos de ver aqui e que nossas vidas possam ser ricamente abençoadas por Deus. Quero convidar você, aí mesmo onde você está, a estar cantando comigo o hino Gozo em Jesus. É o hino 192 do Inário Cantai Todos os Povos. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, pois só eu posso conceder conforto e paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz e gozo achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: de graça que te dou, as águas vivas vem beber, da vida fonte eu sou. Fui a Jesus e me prostrei, as águas e bebi. Jamais a sede sentirei, estando sempre
Ouvi o Salvador dizer: do mundo eu sou a luz. Oh, venha a mim, pois quero ser teu guia desde a cruz. Fui a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim, e nessa luz eu andarei da vida até o fim. Oremos. Obrigado a Deus por esses momentos que passamos na tua presença. Obrigado pela oportunidade deste vídeo. E o nosso desejo, Pai, é que este vídeo possa alcançar corações desejosos, ó Pai, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que vai ouvir, para que receba a tua palavra no coração, para frutificar e produzir frutos. Pedimos a tua bênção para todo esse nosso dia, para toda a semana que se inicia, clamando a ti, ó Deus, pelo livramento de todas as enfermidades que estejam nos assolando, de forma especial, ó Pai, com a doença provocada pelo coronavírus. Ó Deus, tem levado muitas vidas, e nós queremos clamar a ti que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor livre a humanidade deste mal. Dá sabedoria aos cientistas, a todos aqueles que estão estudando, Pai, a situação, para que, orientados pelo teu Espírito Santo, possam, ó Pai, descobrir remédios, possam descobrir vacinas, ó Deus, para a cura do teu povo. Estende a tua mão poderosa sobre todos nós durante todo esse dia e durante toda a nossa vida, e nos abençoa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.